21h19. Samanguana é o meu convidado. Põe aplausos, Xuxo, por favor. Põe aplausos para este senhor, para este mestre, que nasceu a 21 de fevereiro de 1945. Ah? São o quê? Fez que 78 ou 79? 79. 79. Samanguana, boa noite para ti. Boa noite, Afonso. Opa, nunca mais tive com essa coisa. É sempre um prazer estar consigo. É verdade, nunca mais. Eu me lembro quando regressei aqui, definitivamente em 2004, eu, Quintas, Adão Filipe e Salu Gonçalves, que asseguraram a minha carreira e continuam até agora. Sim, você sempre agradeço. Está sempre na nossa mochima. Muito obrigado. Manguana, vou saber da história desde o começo. Quando é que o Manguana começou a cantar, a entrar para a música, Manguana? Na escola. Na escola e também, além de ser corista na escola. Corista? Corista. E a minha mãe também cantava música tradicional num grupo que os mais velhos angolanos organizaram em Kinshasa para cada vez celebrar a cultura deles, dos bacongos, dos choques, dos lubas, no Congo belga. E naquela altura a administração belga permitia associações culturais dos estrangeiros. E naquelas manifestações os nossos pais aproveitavam para falar de política. Da libertação, do futuro de Angola e do panafricanismo. Quer dizer, eu cresci nesse ambiente das coisas. E como cantor, um dia como estudante, eu estava estudante no segundo ano. Seria perguntar mais, estamos a falar de que ano mais ou menos? Estamos a falar do ano de 63. 63. Quando integrei a primeira vez como músico numa banda African Fiesta do Tabuleiro Xirô e do African Fiesta. African Fiesta. E fui lá em 1963. 63? 63. Fui lá porque um dos mais velhos, Simão, que era também angolano, trabalhava como funcionário numa escola onde o Rocherot era secretário. E ele disse para você que gosta muito de cantar aqui no bairro, vai uma vez fazer uma proposta ao Rocherot das tuas músicas. E fomos lá dois, na casa do Rocherot. Mas nessa altura o Samanguana já conhecia bem o Rocherot? De longe, como músico, também eu era fanático da African Fiesta, porque era a ala da música congolesa dos mais cultivados. Dos mais cultivados. Porque eram duas tendências, African Jazz, porque o Rocherot veio de African Jazz, antes de criar African Fiesta. E eu era mais, como progressista, era mais daquela área da música congolesa, mais progressista, em termos de influências de fora, de cultura de fora, música moderna, tango, bossa nova, pachanga, charanga, de Cuba, da América Latina. E fui lá e o Rocherot disse: o que é que se passa? O mais velho Simão disse: parece nosso miúdo do bairro gosta muito de cantar e tem umas propostas para você. E o Rocherot era debaixo de uma árvore. Eu cantei, o Rocherot disse:
esse jovem canta como um cantor que veio de sair da nossa banda, como um José. Epa, entra lá no meu escritório. Entramos, porque na casa dele tinha um escritório. Ok. Entramos lá e chamou o Nico. Doutor Nico. Doutor Nico, ô doutor Nico, epa, é uma surpresa para você, chega só aqui, mas com a sua guitarra. O Nico veio lá com a sua guitarra e disse, pá, Rochereau, o que é que se passa aqui? Pá, esse miúdo, o miúdo canta. Quando ele começou a cantar, ele disse, canta tipo Mujoso. E, ô João, você vai cantar conosco no sábado. No sábado. Temos um vazio, uma vaga na banda. Eu disse, pá, eu sou estudante com 17 anos de idade e 9 meses. Disse, pá, ô miúdo, sabes o que ganha um diretor comercial numa empresa aqui, em Kinshasa? É 20 mil. Nós vamos te dar esse salário. Esquece a escola, esquece os pais, nós vamos te proteger. A partir daí, integrei a banda African Fiesta. African Fiesta. 63. 1963. Sim. Em outubro. Outubro de 1963. Mas o African Ensaiamos na quinta-feira, como você. Numa quinta. Numa quinta. E saí no palco no sábado. No sábado. E correu tudo bem? Correu tudo bem. E aí, meu pai, como era um cristão protestante para conservador, ele disse, pá, esse miúdo vou lhe matar. É um sacrilégio. É um sacrilégio. Na família. E esse meu filho, porque a ideia do meu pai era me criar como economista. Okay. Tinha outros sonhos para si, não é? Sim. Epa. Quer dizer, tudo menos ser cantor. Sim. Começou a me caçar e fui lá apresentar uma queixa, uma participação num comandante da polícia. Naquela altura ainda tinha aquela assistência técnica da polícia belga no Congo. E fui lá se queixar e mandaram me prenderam na rua. Pá, cheguei lá nas quadras, o comissário branco disse-me, pá, você é menor e quer ser cantor, mas o teu pai quer que você seja economista, você tem um país que vai ser libertado um dia. Isso é quebrar os sonhos, o teu futuro, os sonhos da família e tudo. Você fica aqui. O teu pai vai aparecer. Fiquei aí até às 16 horas, andamos quase às 17 horas, o meu pai não apareceu. Não apareceu. E aí o Rochereau aprendeu que o seu cantor, o novo cantor, foi prendido. E chegou lá nas quadras, entrou, pediu a licença para... Entrou, se encontraram com um comandante belga. Disse, oh, Monsieur Pascal, porque o Rochereau se chamava Pascal. O que se passa? Qu'est-ce que vous voulez? Disse, pá, você aprendeu meu cantor aqui. Que cantor? Esse jovem, menor, disse, o Rochereau disse, sim, é meu cantor. Mas, o senhor, esse menino é menor. Tem que ter a autorização dos pais. Mas o pai decidiu que esse menor vai me mandar num centro de reeducação dos menores que se encontrava a 124 quilômetros de Kinshasa. O senhor disse, senhor comandante, você não pode fazer isso, você me conhece bem porque o vosso filho estuda na minha escola. O
comandante disse, vamos aguardar, se o pai não aparece, então leva o miúdo. Mas o miúdo não pode aparecer antes de 3 meses, porque daqui a 3 meses ele vai ser maior. Maior. Epa, faz tudo para não ele aparecer. E o chorou me levou, me escondeu numa casa de umas senhoras que foram diamantíferas, né, que vendiam diamante. Eram os doadoras da banda African Fiesta. E o Rechorou me escondeu aí até atingir a maioridade. 18 anos de idade. A minha história como cantor, como músico, começou aí, 60 anos. Quer dizer, quando atingiu a maioridade... Epa, era livre de circular, sem medo de ser preso, né? Sim. E aí, mas depois abandona o African Fiesta? Ou continua no African Fiesta? Não, abandonei a African Fiesta porque, como músico, como miúdo também, era ativista na UNTA. E nós que vendíamos os jornais da UNTA para enganar fundos, para ajudar. Para angariar fundos, para ajudar. O sindicato e tudo, com os mais velhos, Pascal Louvois, Ndombele Bernard, Mbidi Emile e tudo, que foram, porque Mbidi Emile era também meu primo. Okay. Quer dizer, na nossa família tínhamos duas tendências, tendência progressista e tendência conservador. Conservador quer dizer, os protestantes, conservador também, que pretendiam uma certa independência de Angola com UPA e tudo, mas eu era da tendência progressista como jovem naquela altura para falar de Moscovo, Khrushchev, era uma tendência progressista e nós aderimos nisso. Eu era daquela tendência com os meus primos e como ativista. E quando o governo do Congo, naquela altura, do presidente Kasavubu, tomaram a decisão que os movimentos da libertação de Angola, de tendência socialista, deveriam sair do Congo. E a UNTA seguiu o MPLA no Brazzaville, eu também segui naquela mesma carruagem. Mas quando saiu da African Fiesta, como é que a sua entrada se deu no TPO-QG? Saí da African Fiesta, chegou em Brazzaville como ativista e tudo, e fui no treino no Dolizy Lubomo para me treinar como guerrilheiro e fez 3 meses nas matas de Cabinda e apanhou a asma por causa da asma por causa da jovem, pensar a família e futuro e tudo, e me enviaram de novo em Brazzaville. Fiquei muito triste, mas o mais velho me disse, você é jovem, essa doença você não pode aguentar na mata. Como ex-cantor, faça de tua voz uma arma para combater o colonialismo. Uma arma de combate. E fiquei em Brazzaville, 2 anos depois, o meu pai me enviou uma carta com uma fotografia de um pastor que pastava não sei, como que se chama? Manada de... As ovelhas. As ovelhas. Ele disse, você é meu primeiro filho, quero você... Manguana é o primeiro filho. Primeiro filho, quero de você perto de mim. E fui mostrar essa carta ao mais velho Pascoal Louvois. Ele disse, nós somos Bacô, temos tradição, como o teu pai começa a chorar assim, é melhor mesmo regressar a Kinshasa, senão a tua vida vai ser regressar a Kinshasa. E tua vida não vai andar para frente. Sim. E quando os jornalistas publicaram que o jovem Manguara já está de regresso a Kinshasa, e era também na altura que o Dr. Nicole e o Rocherot se separaram. O Dr. Nicole lançou os emissários para vir
negociar comigo, o Rocherot também. Mas eu aceitei o Rocherot porque era meu mestre. E integrei a banda African Fiesta. E ficamos 2 anos e fomos. A primeira saída era em 66 na Bélgica, Alemanha, Itália, Espanha. Regressamos para gravar. José Carlos, procura-me só uma música da banda African Fiesta, por favor. Regressamos para gravar em Bruxelas, depois de Bruxelas, regressamos de Kinshasa, depois de Kinshasa, 67, fomos convidados na exposição internacional no Canadá, Montreal. Chegamos lá e é a primeira vez que eu vi os Jackson 5. Jackson 5. Desceram do helicóptero até no palco. E depois disso Eles chamam regressamos Vida América já. sim, em Bruxelas, gravar algumas músicas, depois Kinshasa. Quando chegamos de Kinshasa, o Rocherot cometeu uma indisciplina com o Ministério da Cultura e a banda foi Suspensa. Suspensa, sim. E aí ficamos 3 meses sem nada. Eu disse, pá, nós gravamos discos, estão em venda, porque naquela altura cada banda tinha uma administração comercial. Ok. Como, Tinha a sua área comercial. sim. Ok. Eu disse, pá, temos que ter dinheiro. E Tem que haver dinheiro. fomos lá reclamar, e pá, como o Rocherot e o agente dele, o senhor Isaíde Roger, era muito negligente, e pá, tomamos a decisão de criar uma banda nossa, dos mais jovens, Ok. que chamava Maquisar, Orquestra Maquisar. Orquestra Maquisar. Estás a ver, Jaquinta, como eu saí de Maqui, É. aquela mentalidade dos Maquisar. Maquisar. E como também aprendiz do sindicalismo, para reivindicamos nossos direitos. Nossos direitos. E o Rocherot foi reclamar no Ministério da Cultura para dizer, pá, esse jovem influencia os nossos jovens aqui com a sua mentalidade dos comunistas. Influenciam os jovens, né? Esse jovem é vermelho. E publicaram que o Samanguana é comunista, vermelho, está a trazer aqui, Kinshasa, a mentalidade. E o Rocherot contou tudo. A minha passagem do Congo Brazzaville, do Maqui, tudo, epá, toda a imprensa do Congo caiu sobre mim, comunista. E nós também não deixamos aqui. E a minha sorte que, onde que eu cresci, no município de Kinshasa, na mesma rua, o mais velho tornou-se primeiro oficial, secretário particular do presidente Mobutu. Oh! Esse mais velho, Como é que se chamava esse mais velho? Ilossono Denis. Ilosolo Denis. Ilossono. Oh. Denis Ilossono. Era da província Equador, um mais velho bonito, oficial, que estava sempre ao lado, atrás de Mobutu, como oficial de ordenança. Oficial de ordenança. Aqueles que andam com o presidente, para ordenar, o presidente passa por aqui. Quer dizer, era um oficial particular. Aquele mais velho disse, esse menino não é comunista. Eu mesmo vou apoiar.
a ideia dele, porque eu conheço a família, o mais velho Conheço a família. é triste ver, os jovens também têm direito de reivindicar, de viver e tudo como músico. Ele me chamou, apoiou, nos mandou em Bruxelas comprar o equipamento. O equipamento? E começamos a orquestra matizada. Depois disso, houve um conflito entre nós, aquela discriminação, esse angolano não pode nos mandar, porque Não pode nos mandar. nos mandaram, Samanguana, feito orquestra matizada, não pode ser isso, ele é angolano, e também os angolanos chegam aqui com um cadeado na boca para não poder nos mandar. E entrou aí aquele conflito, eu disse, mais velho, com esses insultos não posso aceitar. Não posso aceitar. Podem me discriminar como músico, mas me insultar que eu sou filho dos refugiados, com cadeado na boca, eu termino aqui. O mais velho disse, vou te meter na cadeia. Eu disse, acabou, era a minha decisão. Você, Manguana, sofreu muitas ameaças. Sim. E depois daí, eu disse, agora, como já tinha um nome, vendia os discos, criou um label que eu chamei Sonora. Sonora. Em espanhol, som. E gravei a minha música, se vendia bem, e para a nossa casa organizei um escritório e um boutique da venda dos discos, tudo andava bem. Tudo andava bem. Tudo andava bem, e tinha carro e tudo. E agora... Era um show. Sim. E agora o Franco tinha um problema de monotonia, porque naquela altura, quando uma banda sentia uma certa estagnação no mercado, se recuava num sítio para fazer um novo repertório para poder atrair o público dele. E o mais velho, Brazos, se encontrava na banda do Franco como administrador, aquele mais velho angolano do Mbanza Congo, que tocou a viola baixo na música Independent Tchá-Tchá. Ele disse, e ele e o Simaro disse, para mudar o estilo, como o Manguana interpreta bem a música latina e a maneira dele de cantar lingala, como um bacongo que canta lingala, aquilo se podemos fazer alguma coisa com ele. E Franco enviou o mais velho Brazos com Cimarro para negociar comigo. Eu, como era um produto da ala da música congolesa, dos intelectuais, Samanguana se encontrar no Uke Jazz, não, é uma vergonha. Uma vergonha. O mais velho Brazos disse-me, empanhar, essa no quadro, o trabalho é trabalho. É trabalho. Aquilo não importa a cor da empresa. Você é músico, já tens um nome aqui no Congo, no mercado da música congolesa. Você pode vender o teu talento no que jazz salta do outro lado. Salta. Eu sou teu irmão de sangue. E eu aceitei. Fui lá conversar com o Franco e começamos ensaios numa feira, na Feira Nacional de Kinshasa. E como o Franco tinha Feira Nacional de Kinshasa. Tinha uma aparelhagem que fazia também o ofício de um estilo de gravação mobília, um estilo de gravação. Porque o regime do Mobutu comprou para o Franco aquela aparelhagem que custava milhões de dólares. Era uma senhora aparelhagem. Uma grande aparelhagem. Uma pequena indústria. Uma pequena indústria. Móvel, sim. E ensaiamos, eles gravaram,
cada ensaio. Eu disse, pá, mas estamos a gravar. Eu disse, sim, para nos lembrar daquilo que fazemos hoje, amanhã vamos repetir. Porque era um bom documentalista, Sim, ok. Franco. E ensaiamos uma semana e a imprensa caiu sobre mim. Oh, O mercenário começa também as suas. Agora saiu da ala dos intelectuais, agora entrou na ala da música dos matumbos. Epa, a imprensa toda caiu em cima. caiu em cima de mim. Epa. Até o Franco, o OK Jazz, a administração do OK Jazz fez a publicidade toda. E os fanáticos da ala African Jazz, da tendência African Jazz, dizem: vamos ver como é que o Manguana vai entrar naquele bar onde vão atuar com o OK Jazz. A primeira vez vamos começar a queimar a casa. A queimar. A casa do seu pai. Porque o meu pai foi conhecido porque a bandeira da UPA estava na nossa casa, sempre, no nosso município. A bandeira do GRAI. Epa, aquilo saiu na imprensa para dizer que o Manguana tem que ser cuidado, a primeira que vai ser cometido O primeiro erro. não, a primeira consequência vai ser a queima da casa do seu pai. Opa. Epa, eu naquele sábado recuei, não fui, Não foi. com toda aquela publicidade. Mas o Franco não ficou zangado. Na segunda-feira enviou o homem dele da confiança que se chamava Jean-Jean, que era uma pessoa mais íntima de Franco, que fazia tudo. Tudo. Aquele homem podia fazer tudo para o Franco ficar feliz. Feliz. E o Jean já chegou e disse: pá, o teu mais velho não está zangado mais. Você pode se encontrar. E naquela altura, até para encontrar Franco, já tinha medo. Porque se a população ver que o Manguana foi encontrar Franco na casa dele, no escritório dele, vai ser problema. Vai ser problema. Ele me convenceu, fomos lá, e o Franco disse: pá, ok, estou de acordo, tens medo, mas toma a decisão da tua vida, da tua carreira. E agora vamos sair daqui. Antes de sair daqui, está aqui um cheque e um bilhete de avião. Ida e volta, Kinshasa-Bruxelas, Bruxelas-Kinshasa. Esses são os travos de cheques para a tua estadia aí, 45 dias. 45 dias. Para pensar bem. Para pensar Mas bem. agora vamos sair, vamos ir num sítio. Caminhamos até numa garagem grande, onde se vendia o famoso carro VW. Volkswagen. O Volkswagen. Nós ficamos aí no carro, com o Janja, ele entrou e saiu com uma viatura Volkswagen novo. Xuxo, procura o Asda. Me entregou a chave Ah. e disse: pá, esse é teu carro. Aceitar ou não, Aceitaram ou não, esse é teu esse é teu carro. Já tens o bilhete, cheques para viajar. Ok. Tchau, Manguana. Eu disse: oh, mas velho, o que é isso? O que é isso? Papai, é Vai teu só. carro. Arranquei do carro, até em casa. O meu pai disse: pá, esse carro meu saiu da onde? Eu disse: pá, é meu carro. Meu pai me olhou, eu disse: pá, Franco já te corrompeu. Eu disse: não, pai, é meu carro, é tu. Pá,
Ficamos aí. E a partir daí decidi de integrar o OK Jazz. OK Jazz. Fizeram uma nova publicidade e arrancamos daí.